Bom dia e boa tarde a todos. Delícia, já estava com saudade do Papo à Mesa, agora que é uma vez por mês, dá saudade. Hoje a gente tem o prazer de rever a Adriana Anderghetto, consultora de marketing digital com foco no setor agroalimentar e turismo, cientista de alimentos, formado pela USP, tem MBA em marketing estratégico e marketing digital pela Universidade Europeia em Lisboa, já trabalhou com projetos de sustentabilidade e desperdícios de alimentos, em Portugal, Suíça e Alemanha. Agora ele trabalha com a França, porque ele é responsável por comunicação e marketing da Vera Kiss. Ele tem mais de 10 anos de experiência nas áreas de marketing, comunicação e marketing digital e atualmente ele é sócio da Gomo Digital. Adriano vai falar, vai apresentar, vai dar vai fazer uma análise de marketing de um episódio de uma série da Netflix e, o capítulo, né, que ele vai falar é sobre, Podre, episódio desculpa, Podre é a série, né. Ele vai falar do episódio A Guerra dos Abacates. Curiosíssimos. Adriano, obrigada, não preciso nem falar, né, essas honras aqui ficam até meio estranhas de tanto que é um prazer estar com você aqui. E bora lá, a tela é Vamos sua. lá. Ok, muito bom dia então a todos. Só vou pedir desculpas antecipadamente que eu estou um bocado com a voz a falhar, então, se em algum momento eu fizer uma pausa, é porque realmente ontem eu já dei aula o dia todo e ontem à noite a voz já não estava muito boa. Mas vamos lá, acho que dá pra gente seguir em frente tranquilo. Muito bem, então, como Juliana bem colocou, vou falar hoje, então, sobre o tema que me causou bastante curiosidade quando eu assisti esse episódio da série da Netflix, que é o Podre e especialmente a Guerra dos Abacates. É um episódio até bastante forte, porque destaca alguns pontos interessantes sobre o consumo mais sobre a produção do que até o consumo do abacate no mundo, principalmente nos Estados Unidos. E foi daí que surgiu o meu interesse em entender um pouco mais o que havia por trás dessa questão do que eles chamam de green gold, que foi o status que o abacate tornou nos últimos tempos. Ou seja, se tornou algo muito valioso a ponto de ser chamado de green gold, mas também de uma perspectiva de marketing e perceber se havia sido feito alguma coisa ou não. E para minha surpresa é que sim, muito foi feito em marketing, em branding, para que o abacate chegasse ao status que hoje ele tem. E é essa história que eu vou tentar contar para vocês, é essa análise que eu quero trazer, ou seja, não é tanto uma visão da série, ok? Mas tem, obviamente, que alguns detalhes que eu retirei da própria série, mas vai um pouco além, porque eu acrescento essa visão da parte do marketing. O abacate, então, ele é, e isso é dito na série da Netflix, é considerado uma grande história de sucesso do século XXI. Ele era visto como um alimento gordo, indulgente e que tornou-se saudável, tornou-se um superalimento e se transformou pelo menos é vendido como um alimento para ser comido todos os dias, ok? É, não vou entrar nesse mérito de se ele é um superalimento ou não, se é saudável ou não, não vou por esse caminho, não é uma questão, não é uma análise nutricional do abacate, mas essa é a forma com que ele hoje é vendido, ou seja, são os valores de marca que o abacate conseguiu adquirir nesses últimos tempos. E ele é muito conhecido também, principalmente entre os produtores e dentro da cadeia produtiva, como o Green Gold. Principalmente no México, ele se tornou uma grande fonte de renda e que hoje movimenta cidades. Não só, não só movimenta a produção agrícola, mas existem cidades que dependem exclusivamente da produção do abacate. Se o abacate, por alguma razão, ali naquela cidade, deixar de existir, todas aquelas pessoas vão deixar de ter emprego, porque todos trabalham na indústria do abacate, de uma forma ou de outra, seja na produção, seja na agroindústria, mas todos têm uma relação com a indústria do abacate. Muito bem.
Fazendo aqui só uma abertura, né, uma introdução. Trata-se então de um consumo de 11 mil milhões, desculpa, não fiz a alteração aqui, 11 mil milhões em Portugal, seria 11 bilhões. Um consumo então de 11 bilhões de abacates por ano, e a indústria mexicana do abacate ela é avaliada em 2 milhões de dólares, 2 bilhões de dólares por ano. E dentre os produtores de abacate, é a maior indústria produtora de abacate, tanto em volume quanto em valor. No entanto, e é esse lado que a série mostra muito, é uma indústria que é marcada por assassinatos, raptos, sequestros, criação de cartéis e FIIs de produção local. Ou seja, muitos agricultores, para terem o direito de produzir abacate, têm que pagar para o cartel uma taxa mensal para que eles não sejam assassinados ou sequestrados por esse próprio cartel. Então, há um controle que não é do governo em muitas dessas produções de abacate que existem no México. A série também fala muito no Chile. O Chile tem se destacado como um grande produtor e a produção nesse último ano, no ano passado, não, 2020, chegou a 250 mil toneladas. No entanto, é uma produção marcada pela seca, pela falta d'água e pelos cartéis. Mas aqui não são os cartéis do abacate, são os cartéis da água. Ou seja, não há água no Chile para a produção de abacate. Na verdade, não há água para a população em certas regiões. Então, há cartéis que levam água para essa região, mas não para a população. Leva para produzir abacate. Então, a população fica sem água, a produção do abacate secou todos os rios daquela região, mas esses cartéis conseguem comprar água e levam água para a produção do abacate. Então aqui não é o cartel do abacate, mas é o cartel da água, tá? E a série destaca muito esse lado, ou seja, da produção tanto no México e da produção no Chile, e de todos os problemas que essas duas produções têm ocasionado. E também fala muito sobre a produção na Califórnia, que hoje também passa por um problema de seca muito grande. Mas pronto, é diferente do que se passa no Chile. O que está acontecendo na Califórnia é um problema de seca, porque eles abusaram da estrutura ambiental ali disponível. Mas eles têm uma outra infraestrutura diferente do Chile. Então não é assim um grande problema para a população em si ainda, mas passa a ser um problema para os produtores de abacate da Califórnia, que já não conseguem produzir a mesma quantidade porque os terrenos começaram a secar, ok? Os dois grandes problemas que a série destaca são principalmente para a indústria mexicana e para a indústria chilena. Muito bem. Dito isso, aqui do lado esquerdo tem, então, eu tenho a lista dos países, dos 10 países produtores de abacate, dos 10 maiores produtores de abacate no mundo. Então eu tenho aqui México, República Dominicana e Peru como os 3 primeiros. Só que o México, como vocês podem ver, é uma diferença surreal em relação aos outros, ok? O Peru tem uma característica muito interessante, que é o país que mais envia produto para a Europa, juntamente com o Chile. O México envia produto basicamente para os Estados Unidos. A República Dominicana é um mix. O Brasil tem uma característica de consumo mais interno, mas a maioria é exportação, principalmente para a Europa também. E o Chile também agora tem exportado muito para a China. A China passou a ser um grande consumidor de abacate nos últimos anos. E basicamente o que tem acontecido é que a classe média chinesa, que começou a ganhar poder de compra, começou a identificar no abacate um produto fino, elegante, de luxo, exótico, e começou a consumir o abacate. Então, o consumo na China está em tendência de crescimento.
E o principal produtor que abastece o mercado chinês é o Chile, que é aquele que tem problema com a água. Ou seja, um país super pequeno que já tem problema com a água está a abastecer um dos maiores países do mundo que está em crescimento no consumo de abacate. Então, há aqui algum problema futuro, espera-se, maior do que já está hoje. E o que a gente vê, então, em termos de consumo, é que o maior consumidor do mundo de abacate são os Estados Unidos. E eles estão longe de serem os maiores produtores. Ok? Depois aqui até há um certo equilíbrio entre os países produtores e os países consumidores. Ok? No entanto, o que acontece com os Estados Unidos e que é uma... Para mim, quando eu descobri essa forma, eu até achei um bocado incoerente, mas pronto, é como como o mercado hoje funciona. Os Estados Unidos recebe produto do México e consome o abacate mexicano. Ah, mas e o abacate produzido na Califórnia? Vai para o Canadá. Então o abacate passeia, ele sai do México para abastecer os Estados Unidos e o que já está nos Estados Unidos vai passear para o Canadá. Não faz muito sentido, mas o abacate, então, na América do Norte, ele passeia, ele sobe de um país, sobe de um país para o outro. Muito bem. Falando um pouco da Europa, que acabava que eu tinha acesso a muito mais informações aqui do mercado europeu e acho que é um mercado muito interessante para se falar sobre a relação do consumo de abacate. Ah, se, se, se olharmos os dados friamente, os Países Baixos, né, a Holanda, seriam vistos como os maiores consumidores de abacate, porque eles são os que mais compram. Mas o que acontece é que os Países Baixos tornaram-se uma porta de entrada para o produto na Europa. Então, o produto chega pela Holanda, a Holanda compra aquele produto e revende para o restante da Europa. E o maior destino da Europa hoje em dia é a França. Então, o produto entra pela Holanda, na Holanda não é um dos maiores consumidores europeus. O maior destino dos abacates que chegam hoje na Europa é a França, seguido depois pela Alemanha, que está com uma tendência de crescimento muito forte, e pelo Reino Unido. A Espanha, eu coloquei aqui, apesar de não ser um grande consumidor, mas a Espanha é o maior produtor europeu de abacate. Mas nem de longe a Espanha consegue atender o seu próprio mercado. Então, tudo que a Espanha produz, ela manda para a França e importa do México o que ela consome no seu mercado interno. Ok? Então, Portugal também tem uma certa produção de abacate, mas é muito pequena, nem vale ainda considerar. Mas a Espanha até tem uma produção razoável, mas mesmo assim está muito longe de atender o mercado europeu, mesmo muito longe. Ou seja, o mercado europeu como um todo é um mercado, a União Europeia em si é um mercado em crescimento, com uma tendência de crescimento muito grande, mas que não tem capacidade interna de produção. Ou seja, basicamente tudo que é consumido na Europa do abacate vem ou dos Estados Unidos, desculpa, vem ou do México, ou do Peru, ou do Chile, ou também do Quênia, que também se tornou um grande país fornecedor de produto para a Europa. Muito bem, esse então seria o contexto de produção para que a gente conseguisse aqui fazer uma introdução para as outras etapas. E agora um pouco da história, e agora eu começo a passar um pouco mais para o marketing. O que aconteceu então com o abacate? O abacate tinha um problema de marketing, isso falando muito mais no mercado americano, porque o mercado americano foi quem conseguiu desenvolver, digamos assim, o abacate como o produto que ele é visto hoje, tá? E conseguiram, de alguma maneira, globalizar essa imagem do abacate. Mas isso levou muito tempo. Só que o abacate já nasceu, tadinho, né? Nos Estados Unidos ele já nasceu com um grande problema, que era o
nome, que no início, e pronto, até hoje é possível encontrar, que o nome era Alligator Pear, que traduzindo seria pera jacaré ou pera alligator. Isso não é um nome sexy, não chama a atenção de ninguém. Ou seja, era uma frutinha ali que tem uma casca que parece o couro do jacaré. Não, isso não traz desejo para ninguém. Então eles já tinham um problema de marketing desde o primeiro momento, tá? E a Califórnia estava muito preocupada com isso, porque eles eram os produtores de abacate. E naquela altura não havia produto do México, não entrava produto do México nos Estados Unidos. Estou falando de início do século XX. Então a Califórnia queria, de alguma maneira, aumentar o consumo de abacate. E a primeira coisa que eles fizeram foi trocar o nome. Então, fizeram isso oficialmente, voltaram às raízes culturais do abacate e procuraram, que era derivado do asteca, não vou me arriscar a dizer o que é esse nome asteca, ok? Não sei pronunciar. E esse novo nome, esse novo branding foi feito para criar ainda mais exótico, para trazer ainda uma composição mais exótica e dar credibilidade de que aquele produto, então, era um produto especial. E com isso, o nome saiu da pera do jacaré para o avocado, que é o nome que até hoje se tornou mais comum, pelo menos falando do inglês, ok? E foi a partir daí que a Califórnia começou a trabalhar, né? Os produtores da Califórnia começaram a trabalhar desde o início do século XX para, ou seja, alterarem o nome já pensando em tornar o produto em algo mais sexy e que tivesse maior desejo pelas pessoas. Puro marketing. Essa é uma estratégia inicial de marketing. No entanto, quando eu já pulo para a década de 60, ainda na década de 60, o consumo de abacate ainda era muito incipiente. Havia. Só que eu tinha muito mais produção do que a demanda. Então, os produtores tinham ali abacate e chegava um momento em que tinham que baixar muito o preço para que eles conseguissem vender e não perder a produção. Então, ainda era um mercado que até crescia, mas era muito lento, mas era regular. Ou seja, eles já tinham ali alguns consumidores, já tinham um grupo de pessoas, né, um grupo razoável de pessoas que consumia o produto, mas estava muito restrito à Califórnia. E o que eles perceberam era que eles tinham que tirar o produto da Califórnia e levar para o resto dos Estados Unidos, para que eles pudessem escoar essa produção ainda mais. Mais uma vez, nesse momento, basicamente, quase 100% dos abacates que eram consumidos nos Estados Unidos eram da Califórnia. Ainda não havia entrada dos produtos mexicanos. O que eles, então, perceberam? É que essa comissão, que na verdade, esqueci até de mencionar isso, havia uma comissão de produtores de abacate da Califórnia. Eles eram organizados como uma, não seria bem uma cooperativa, ok? Mas era mesmo, havia uma presidência, havia um comitê que trabalhava em prol, e que trabalha ainda até hoje, em prol da marca abacate. Não trabalha pela marca de nenhum dos produtores, mas trabalha pela imagem do produto abacate. Então há uma comissão de produtores do abacate que trabalha em prol da imagem do abacate perante o consumidor. E eles começaram a perceber os movimentos do mercado, o que o consumidor estava a buscar. E é na década de 70 que eles conseguem um certo crescimento, como se fosse um boom de mercado, porque é quando nos Estados Unidos começa a se falar em alimento saudável. Começou essa, digamos, não sei se a Ju me permite, mas essa moda de alimento saudável na década de 70 nos Estados Unidos. E eles tinham um tipo de abacate que era o fuerte e que era esse tipo de produto. Ou seja, eles
começaram a alegar que o abacate, e isso através de estudos, apresentavam relatórios médicos e tudo mais, de que o abacate, esse abacate fuerte, que era o abacate que eles produziam, era um produto, era um alimento saudável. Só que, para além disso, eles tiraram a relação do abacate com o México. Então, eles anglicizaram o consumo. Ao invés de começar, na década de 70, a mostrar o abacate como guacamole ou como outros produtos que eram consumidos nos países latinos, eles, na verdade, criaram uma outra ideia para o abacate, trazendo a promoção do luxo e do exótico. Então, não era feita em relação ao consumo da fruta, né, no contexto de pratos mexicanos. Era feito de uma outra forma, com anúncios com camarões, com filé mignon, ensaladas muito bem elaboradas. Inclusive, há um comercial da United Airlines, onde eu não consegui encontrar isso no YouTube, mas eles dizem que nos voos da United Airlines, você não engorda, você não engordava e comia-se muito bem. E era um prato de abacate com filé mignon, que era servido nos voos da United Airlines. E isso tudo em parceria com essa comissão de produtores. Ou seja, eles realmente fizeram um trabalho de marketing incrível. Pegaram essa questão do alimento saudável que estava em crescimento, pegaram a ideia do luxo e do exótico, fizeram parceria com a United Airlines, que era uma das companhias americanas mais amadas naquela altura, e começaram a desenvolver o produto nesse caminho: alimento saudável, exótico e luxo. Mais uma vez, puro marketing. E muito bem feito, by the way. Só que quando eu chego na década de 80, eles foram colocados na parede. Será que é saudável mesmo? Começaram a se questionar, as pessoas começaram a se questionar. Será que realmente é uma fruta saudável? É tão gordurosa? Será que essa gordura é realmente boa? Então eles começaram a ser cada vez mais questionados se o abacate era realmente bom. E para isso eles tiveram que se movimentar novamente. Então, nessa altura, a Comissão Californiana do Abacate criou um anúncio com uma atriz daquela altura que chamava Angie Dixon, e que era um sex symbol daquele momento para os Estados Unidos. E fazem, então, um anúncio que se tornou muito famoso. Eu vou passar o anúncio para vocês. Mas só reforçando, ou seja, todos os produtores pagavam um percentual da sua produção para essa comissão. E essa comissão tinha a responsabilidade de proteger a imagem pública do abacate. E nesse momento, na década de 80, em que o abacate passa a ser questionado, tadinho do abacate, né? Foi colocado na parede, tipo, será que você é realmente saudável? A comissão foi lá e falou, não, precisamos fazer alguma coisa. E fizeram uma ação de marketing que foi realmente espetacular, que ela diz no final do comercial, "Would this body lie to you?", que é, esse corpo mentiria para você? Mas eu vou passar o comercial, que acho que vai fazer um pouco mais de sentido. Então, deixa eu só alterar. Ok. Tá em inglês, desculpa, não achei com legenda, mas acho que dá para ter ideia. This body needs good nutrition, including vitamins A, B1, C, E, potassium, niacin, iron. And this body gets them all in California avocados for just 153 calories in a luscious half shell. And here's a tip. Ripen them like this, 2 or 3 at a time, because avocados ripen better together. Would this body lie to you? É é incrível o que eles fizeram. E assim, ela diz, né, no comercial, ela diz tudo o que, todas as propriedades que o abacate tem, tudo que, e com o número de calorias baixíssimo,
E será que esse corpo mentiria para você? Ou seja, olha o corpo que eu tenho, eu consumo abacate, e eu consumo abacate californiano, porque ela fala isso, que tudo isso você pode encontrar nos avocados da Califórnia, ou seja, é pago pela comissão, esse comercial foi feito pela comissão dos produtores, e esse anúncio se tornou um sucesso. E ela começa que, pronto, é atriz, mas isso foi uma ideia da comissão, eles começam a resolver um outro problema, que eles perceberam que outro grande problema das pessoas em relação ao abacate era que as pessoas não sabiam como amadurecer o abacate. Então, compravam o abacate verde e não sabiam, tá, como que eu vou amadurecer o abacate? Ele vai amadurecer? Não vai? As pessoas não tinham, quem não consumia abacate não tinha essa noção de, de como, ou seja, ter o abacate em casa. Então, por isso que no final ela ensina a como colocar o abacate num saco de papel para ele amadurecer. Então, aqui também estão a levar uma certa literacia, digamos assim, de como as pessoas podem comprar o produto e mantê-lo em casa para que ele amadureça. Porque eles perceberam que isso era um problema na cadeia de consumo, por isso que as pessoas não compravam. E isso se confirma porque eles criaram também um novo personagem, que era o Mr. Ripe, né, o Senhor Amadurecimento, o Senhor Maduro, alguma coisa nesse sentido, e que era um cartoon, um abacate, que aparecia em comerciais, aparecia em programas de TV, ensinando como deveria fazer para amadurecer o abacate, tipos de receitas para fazer com o abacate. Então ele ia esse personagem, né, o Mr. Ripe, ia a programas da manhã, aqueles programas da manhã que a gente também tem no Brasil, tipo Ana Maria Braga, por exemplo, e ensinava receitas com abacate, dava dicas, várias coisas sobre o consumo do abacate. Ficou tão famoso, mas tão famoso, que numa determinada altura, que isso foi em 95, eles fizeram um concurso para encontrar a esposa do Mr. Ripe, que seria então a Miss Ripe, ok? Então eles realmente fizeram um concurso de beleza para encontrar a esposa do Mr. Ripe. O Mr. Ripe era um cartoon, era um desenho, mas essa Miss Ripe não, realmente se tornou uma embaixadora da marca abacate e promovia o abacate ao redor dos Estados Unidos. Para vocês verem o quanto eles investiram nessa não sei se eu posso usar reeducação, mas nessa educação de como se utilizar melhor o abacate e como entender esse processo de amadurecimento do abacate que às vezes ocorre dentro da nossa própria casa. Só para vocês terem uma ideia, isso realmente foi um concurso que foi realizado, teve premiação. Eu não consegui nada de vídeo. A única coisa que eu consegui encontrar na internet foi o folder que divulgava o concurso. Quando então eu chego no final da década de 90, já no começo do 2000, é quando eu começo a atingir então esse frenesi da alimentação mundial que se tornou o abacate. Nos Estados Unidos, o turning point, né, ou seja, o ponto de virada, ocorre aí no final da década de 90, 97, 98, quando os Estados Unidos assina o acordo do NAFTA, que é o acordo entre o Canadá, o México e os Estados Unidos, de um espaço econômico. O que acontece? A partir daí, os avocados do México começam a entrar nos Estados Unidos. Então, a oferta de abacate nos Estados Unidos começa a ser muito grande. Só que já não era mais o produto californiano. Era essa marca, que eram os produtores do México, que se reuniram e criaram uma marca chamada Avocados from Mexico. E eles fizeram algo que até então era uma grande novidade. Fizeram uma parceria com o Super Bowl e começaram a divulgar o guacamole como o produto ideal para o evento. Isso lá no final da década de 90.
Começaram com distribuições de guacamole nos jogos, comerciais de TV, nos espaços do Super Bowl, e eu não sei se vocês sabem, mas os comerciais do Super Bowl são os espaços publicitários mais caros da TV. E esse grupo de produtores do México, que agora começou a entrar nos Estados Unidos, começaram a investir nesse tipo de anúncio, ou seja, em anúncios em parceria com o Super Bowl. E hoje é estimado que mais ou menos de 6 a 10% de todo o abacate que é consumido nos Estados Unidos é consumido na forma de guacamole. E quando chega na época do Super Bowl, o abacate vira uma febre, porque todo mundo nos Estados Unidos hoje faz abacate para acompanhar o Super Bowl, faz guacamole para acompanhar o Super Bowl. Então, aquela estratégia dos californianos de se separar das raízes latinas já não existe aqui, porque aqui quem está a tomar conta do mercado americano são os latinos. É realmente os produtores do Avocados from Mexico. O que é interessante perceber é que, quando eles chegaram, boa parte do trabalho já tinha sido feito pelos produtores da Califórnia. Toda essa educação de como comer o abacate, como utilizar o abacate, como amadurecer o abacate, isso tinha sido feito pelos produtores da Califórnia. Eles pegaram um mercado educado, digamos assim, e só melhoraram. E a parceria com o Super Bowl foi o grande momento. Eles tinham um slogan, eles mudam sempre, mas um que é muito famoso é o que é Always in Season. Exatamente para contrapor o avocado californiano, que é sazonal. O produto da Califórnia só dá num determinado período do ano. E o México consegue ter produto para abastecer os Estados Unidos o ano todo. Então essa foi o grande diferencial deles quando eles entraram no mercado, foi realmente mostrar que, ok, nós temos abacate o ano inteiro, você não precisa esperar para o produto sazonal da Califórnia. Nós temos abacate o ano todo. E eu trouxe aqui também um anúncio do Super Bowl, que é interessante só para vocês perceberem realmente o investimento que os gajos fazem em relação ao avocado. Behold the bounty of Earth. This is the cube of Rubik. This simple puzzle was actually considered unsolvable by the humans. Do they not have brains? Simple ones. Now, this was apparently a 21st century torture device. How long would they keep them strapped in there? Sometimes hours at a time. Pretty gruesome. And over here we have their alphabet. It was called emoji. Few symbols could express the vast extent of their emotion. They had chia pets, just like we do. And this is the white and gold dress that caused the Civil War. This is Scott Baio. But most amazing of all are the avocados from Mexico. They're always in season, so you can enjoy them all year long. Anybody want to feed Scott Baio? It's included in the price of admission. No? I mean, he double dipped. He'll regenerate. No, he won't. He was a quad mogurt. Avocados from Mexico. Ou seja, não é um anúncio qualquer. É um anúncio muito bem feito, muito bem elaborado. Realmente é muito interessante o trabalho que eles continuaram a fazer, aproveitando, obviamente, dos resultados da Comissão de Produtores da Califórnia. Mas eles, todos os anos, eles estão no Super Bowl com uma temática diferente. Isso, por exemplo, é o que eles fazem no Super Bowl. Quando chega a época, todos os produtos necessários para se produzir guacamole são colocados no supermercado. Eles fazem parcerias com as grandes redes de supermercados para se vender todos os produtos próximos. E aí a venda de abacate tem o maior pico nos Estados Unidos, é durante o Super Bowl. Eles fazem anúncios também de forma de educação ainda, que eu sabe bem com quase tudo, ou seja, você pode misturar o abacate com quase tudo que tá tudo bem, que vai ficar gostoso.
E eles continuam a manter a questão do como amadurecer o abacate. Então, ainda faz parte dos anúncios, ainda faz parte, eles mantiveram essa questão de manter a população informada que é possível amadurecer o abacate em casa. Muito bem. Dentro dessa situação toda do marketing, que principalmente foi desenvolvida nos Estados Unidos, mas é óbvio que isso tem impacto, acabou tendo impacto, obviamente, em toda a comunicação no restante do mundo, porque a gente sabe o quanto os Estados Unidos, como potência em levar outras informações e influenciar, a gente sabe como isso acontece, seja por filmes, seja por comerciais, seja agora por causa das redes sociais. E aqui eu trouxe um gráfico. Esse vem de a fonte é o Brandwatch. O Brandwatch é um social listening que monitoriza tudo aquilo que as pessoas dizem no social media, né? E dentre o que eles categorizaram como superfoods, pronto, não gosto muito dessa categoria que eles criaram, mas enfim, é que era uma informação interessante. Os avocados, a palavra avocado é a mais mencionada, foi a mais mencionada em 2021. Muito longe de outras frutas, não outras frutas, mas de outros produtos como o mirtilo, o gengibre, o chá, e outros que eles categorizaram como superfood. Eu fui dar uma olhada também em relação ao número de hashtags. Esse é o número de hashtags, então, para o avocado. Aqui, abacate já é bem menor, até porque realmente no Brasil não há uma grande cultura, e nem mesmo em Portugal, no consumo do produto, não tem essa, pelo menos aqui em Portugal realmente não se percebe esse hábito. Aqui também o número de hashtags para guacamole, e que há um pico enorme quando ocorre o Super Bowl, é incrível. E aqui só para a gente ter uma base de comparação, a banana tem aqui 15 milhões, só que banana em inglês é banana, em português é banana, e em vários outros idiomas é banana. Então aqui eu tenho vários idiomas reunidos e eu tenho 15 milhões. Aqui eu praticamente só tenho o inglês e tenho 13 milhões. Tá? Então, banana tem mais? Claro que tem, mas eu tenho vários idiomas escrevendo sobre banana. Aqui eu tenho, como avocado, eu tenho, na verdade, um grupo muito menor. Então, pode ser que esse número maior de hashtags para banana seja por outras razões, seja por causa do número de pessoas, enfim, isso teria que ser investigado mais profundamente. É só uma análise muito rápida e muito prévia. E qual é o futuro? Já chegando aqui no final. De acordo, então, com o relatório da OCDE e também da FAO, o abacate deve se tornar a segunda fruta tropical mais comercializada até 2030, depois da banana. A banana, a tendência é que se mantenha em primeiro, mas a expectativa é que o abacate ultrapasse o abacaxi e a manga, que hoje são os produtos que estão ali entre os 3 primeiros. E a crescente demanda global e também os grandes investimentos na produção estão na base dessa expansão. Ou seja, há países que querem começar a produzir, Portugal é um deles, e isso está a gerar um debate interno muito forte. A sociedade não quer que Portugal produza abacate, não quer que aumente a sua produção de abacate. Está havendo um debate muito grande aqui, mas há uma tendência dessa demanda global, de uma procura muito grande pelo produto, e cada vez mais os produtores estão a investir, buscando, então, atender essa demanda que ainda não é, digamos assim, ou seja, entende-se que há espaço ainda para satisfazer essas necessidades do consumo do abacate, que ainda haja espaço, e por isso que uma maior produção seria necessária. Espera-se que os Estados Unidos e a União Europeia continuem sendo os maiores importadores,
E segundo os dados também da OCDE e da FAO, as duas regiões juntas poderiam chegar aí a mais ou menos 70% das importações globais de abacate em 2030. Mais uma vez, com exceção dos Estados Unidos, que tem uma certa produção na Califórnia, a produção na União Europeia é incipiente, é quase inexistente. Então, eu estou a falar de dois grandes mercados consumidores que serão importadores. Produto que vai sair das Américas ou da África e que vai chegar para a União Europeia. E por isso que eu até coloquei essa nota. Nenhum dos mercados citados tem produção suficiente para a sua demanda interna. E muito tem se feito para que a demanda aumente, ok? Há uma tendência que é o ready to eat, ou seja, as pessoas estão cada vez mais dispostas a pagar um preço maior pelos abacates que já estejam maduros. Eu quero chegar no supermercado, comprar, levar para casa e já comer. Eu não quero esperar que ele amadureça. E já existem exportadores, e é por isso que a Holanda, os Países Baixos, então, se tornaram o maior comprador desse produto. Existem exportadores que já monitorizam o amadurecimento da fruta antes de entregá-la ao ponto de venda. Então, há armazéns especializados que recebem o abacate aqui na Europa, estou falando mais aqui da realidade da Europa, e que eles sabem exatamente quando levar o produto para o mercado consumidor, França, Reino Unido, por exemplo, para que ele esteja no supermercado no dia em que ele vai ficar maduro. Então, há cada vez mais exportadores que trabalham com esse tipo de especialidade, principalmente nos Países Baixos. No entanto, a sustentabilidade e a responsabilidade social estão cada vez mais à vir à tona, e ainda bem. Ok? Devido, então, toda essa atenção, e obviamente que não só o YouTube, mas a série do Netflix chamou a atenção para muitas pessoas que desconheciam esse assunto, obviamente, e isso se tornou um fator muito importante no comércio do abacate. O abacate é, sim, essa fruta popular na mídia dos alimentos saudáveis, é aquele hype do hashtag abacate no pequeno almoço, né, no café da manhã, mas ele recebe uma atenção ainda muito negativa que repercute na esfera pública. E ainda bem que está a haver esse tipo de debate, que está a haver esse tipo de atenção negativa, porque realmente, e se vocês não assistiram, assistam mesmo a série, é muito interessante. O mercado mexicano e o mercado chileno têm um problema enorme de sustentabilidade e de responsabilidade social. E os mercados consumidores não são os mercados produtores. Então, por que que eu estou a trabalhar no aumento do consumo de uma fruta que não é daqui? Por que que isso ocorre? Então, é necessário que haja um certo entendimento do que se está ocorrendo em relação à produção do abacate. Fala-se numa possibilidade de um selo, como existe na produção do café, na produção do cacau, de forma a garantir a origem dos produtos. Mas isso é só fala-se, e não existe nada concreto ainda que possa, pelo menos que eu tenha encontrado, que eu poderia aqui partilhar com vocês. Isso ainda está num âmbito muito inóspito para se falar. Conclusões. E aí, pronto, são as minhas conclusões, basicamente os meus pontos de vista, tá? Nada muito diferente disso. Toda essa saga do abacate, ela mostra como a produção de produtos agrícolas, ela pode, quando eu tenho uma política econômica, quando eu tenho uma organização, quando eu tenho um conhecimento científico favorável, ela pode funcionar assustadoramente bem. Pode mudar a maneira que comemos, sim, para o bem e para o mal, ok? Ou seja, o que eu vejo é que é possível se trabalhar a produção de produtos agrícolas, se trabalhar marketing de produtos agrícolas. E o abacate é um caso desse. É um caso de uma fruta que saiu do nome pera-jacaré para se tornar avocado e se tornou no produto que é hoje. Óbvio que isso trouxe diversas consequências, que são as que eu falei e que também a série apresenta sobre a questão da produção, da seca, da falta d'água,
isso trouxe diversos problemas. Mas, e aqui eu tento separar um pouco, a parte do marketing é incrível, ok? E se isso fosse usado para o bem de outros produtos, talvez a gente tivesse sucesso também na promoção de produtos que sejam locais para para cada mercado, para cada país, ok? No entanto, eu acho que no final das contas somos todos de alguma maneira parte do problema, ou seja, um médico ou uma nutricionista quando diz que a pessoa tem que comer um abacate no pequeno almoço, no café da manhã, será que não há uma outra opção, alguma outra fruta, algum outro alimento que seja tão saudável quanto o abacate, que seja daquele local? E eu pensando aqui mais em Portugal, ok? Essa foi uma reflexão muito... Eu estando aqui em Portugal. Pá, eu quando eu vivia no Brasil, eu encontrava pés de abacate na rua, então eu não me sentiria mal em comer abacate no Brasil, mas aqui em Portugal eu me sinto mal em comer abacate. Me sinto realmente muito mal, e eu já não como há muito tempo. Porque há outras opções, eu sei que há. Só que enquanto eu continuo a promover, enquanto eu tenho influencers a promoverem a sua mesa de café da manhã com abacate, a sua salada com abacate, enquanto eu tenho pessoas a alimentarem essa cadeia, eu vou ter pessoas a ser influenciadas a consumir o abacate e a procurar o abacate, e que talvez não tenham essa noção dos problemas que é, em Portugal, consumir um abacate que veio do Chile, por exemplo, ok? E encerrando, eu acho que, para mim, o principal ponto é, se foi possível criar valor para o abacate, por que será que não seria possível também criar valor para outros produtos locais? Então, aqui em Portugal, e citando o exemplo daqui, nós temos a alfarroba, que é um produto local, temos a bolota, que é um produto local, e que são produtos que estão a ser esquecidos, que estão a ser deixados de lado. Ou seja, será que esses produtores não poderiam se reunir e fazer uma estratégia de marketing, uma estratégia de divulgação para que esses produtos que são bons, porque são produtos bons, são produtos que são daqui, são locais, que são produzidos em Portugal e que gerariam empregos dentro de Portugal, para que a população passe a conhecer esses produtos e passe a colocar esses produtos locais dentro da sua dieta? Porque o que eu percebo é que houve uma organização muito grande dos produtores californianos para construir essa imagem do abacate. E se isso é possível, e se isso foi possível, e dentro do marketing a gente sabe que é também possível com outros produtos. Basta o quê? Organização, planeamento, estratégia, entender o mercado, entender o consumidor, entender as necessidades do consumidor, para que sim, a gente pudesse criar esse frenesi de alimentação, mas para os nossos produtos locais. Eu acho que esse poderia ser um caminho muito interessante e, por mais que a história do abacate tenha todo esse lado ruim, e que tem, o lado do marketing, para mim, brilha um pouco como forma disso ser utilizado para outros produtos. Então não me entendam mal, não é que eu gosto de toda essa história do abacate, mas eu gosto e eu admiro o processo de marketing que foi desenvolvido para esse produto e que poderia ser usado para outros produtos e para o desenvolvimento local desses produtos. E é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, deixo aqui os meus contatos para quem ainda não os tem, e fico aqui então para conversarmos. Adriano, muito obrigada. Obrigada, Netflix, também, né, por colocar essas coisas todas para a gente. Só ao final da sua fala, eu queria justificar por que em 93, 94, eu comecei a falar que profissionais da área do agroalimentar deveriam estudar marketing, e justamente uma frase que eu sempre repetia: por que a gente faz estratégias de marketing tão bem feitas, de leites, de substituição, e não faz da cenoura? E
Essa sempre foi uma bandeira que eu levanto e junto, né, levando com você o nosso curso de especialização no Porto é para isso, justamente vamos aprender a falar em vez de jogar, só ir atrás das bruxas, né, ou só jogar pedra, né, Geni. Muito legal, muito interessante, achei a sua conclusão, assim, realmente tem muito a ver com o que eu penso. Se funciona tão bem para outras coisas, podem funcionar para as outras também. Obrigada. Por que que eu queria só explicar e o que ficou muito claro aqui também, obrigada, porque a gente vai poder deixar esse recado para muita gente e muito formador de opinião. O formador de opinião é aquele que está na ponta, é aquele que fala diretamente com o consumidor. E a outra bandeira, obrigada mesmo, né? Porque assim foi, né? Como fala, você jogou a, a bola para eu fazer ponto, né, no vôlei, porque é outra coisa que eu luto muito na Vera Kiss, é entender a complexidade dessa cadeia de valor, entender a complexidade do mundo agroalimentar e não ficar só na nossa especialidade. Para quando eu for um formador de opinião, quando eu sou um stakeholder, eu conseguir piorar o menos possível esse disfuncionamento. Então, por que entender, então, no caso, do abacate, de, estratégias de importação e negociação, estratégias de logística, logística. Então, o fato de tudo entrar na Europa pela Holanda é uma questão logística. Como não tem mais imposto, não tem mais importação em cada país, a primeira porta que entra já é da União Europeia, e como o porto mais interessante, mais barato, mais rápido, mais bem interconectado é o de Roterdã, claro que acaba todo mundo exportando para fazendo entrar a mercadoria em Roterdã. Então, assim, logística, né? Só tentando pontuar, por que logística? O que eu queria também pontuar é muito interessante e não tem a profundidade que você tem, mas parece que a soja, o consumo da soja na Europa partiu do mesmo processo do Japão e que as pessoas começaram a plantar. Agora, bom, soja virou comida, entre aspas, para animal, mas, e não sei se tem já projetos para o combustível. Outra coisa que você pontuou muito bem e interessante, eu falo de novo, de entender a complexidade disso tudo, e é um pensamento que eu tenho, né? Talvez, não sei se a gente pode falar que é uma questão de filosofia, para que a gente está aqui, o que a gente quer aqui, e essa necessidade da gente querer uma dieta única, um alimento, um superfood, aquilo que vai bem para todo mundo, e esquecendo aquilo, a questão do local. Eu sou feita do meio, o meio é feito de mim. E que muito aqui, na Europa e principalmente na França, a gente está começando a levantar, né, os ecologistas, a questão de que, eh, a animalidade do homem, o homem fazer parte do meio e o meio fazer parte do homem, que a gente tem esquecido e por isso que a gente está indo direto para o muro. Então é interessante falar por que todo mundo tem que comer abacate. É o que você falou, a gente tem abacate. Como aqui tem a cereja, por que tem que comer cereja lá longe? Por que tem que comer a manga aqui, que além de ruim, tem toda essa questão do meio ambiente. E essa questão lá na ponta, de novo, de não entender todos os interesses e depois lutar por causas que acabam sendo vãs, né? Em vez de lutar por uma alimentação ideal, local, em vez de procurar um superfood. E e volto, né? A gente já falou aqui do Gerald Bronner, do livro dele, do Apocalipse Cognitivo, e que deixa bem claro nisso tudo a desregulação do mercado da informação. Então, como militantes, que eu estava tentando achar uma palavra aqui, como militantes vazios, né, ou militantes rasos, começam a militar por isso sem entender o todo. Então, a gente tem sim, a gente tem algumas partes da ciência que começam a militar, e aí a gente tem, desculpa os cientistas ficarem chateados comigo, mas sim, existem interesses comerciais mesmo, né, e pode não ser comercial financeiro, mas que existe força de poder ali para minha pesquisa sair na frente, para eu ter mais subvenção, para eu poder pesquisar. Então existe
um problema já dentro da pesquisa, né, do mundo da pesquisa, e depois um problema de quando a gente começa a falar disso de maneira errônea, e de novo Vera quis popularização científica, para criar novos produtos e nichos. E de novo, quem é que fala disso? Como é que fala disso? E são esses militantes, esses ativistas, no caso do abacate, né, esse corpo bonito que não mentiria para ninguém, o natureba, e nesse ponto eu chamo um outro, não falo do natureba, mas vai por ali também, eu chamo a atenção de um outro problema que causou, inclusive, um desfuncionamento, social no Peru, né, que é a quinoa. Quinoa, e existe livro de pesquisa enormes, né, de pesquisadores, mostrando o quão essa exportação, aí economia, né, mercado interno e externo, o quão exportar a quinoa, hoje em dia já tem produção local, mas o quão exportar a quinoa foi perigoso, porque a quinoa ficou muito cara ali dentro e era um produto de base dessa população. Enfim, bárbaro, né? E como o abacate, tudo vai e volta. Tem o abacate, aqui na França a gente tem muito a cooperativa da maçã, e essas cooperativas que se juntam e tentam fazer alguma coisa, e o quanto somos, né, parte de todo o problema, volto para repetir isso, que a gente tem que saber, realmente, por que que alguém está entrando no meu consultório ou na minha conta para falar que aquilo é bom ou não é bom? É bom mesmo? Né. Enfim, já falei demais, queria que, Simone, Patrícia, e que bom que vai estar isso aqui à disposição de muita gente, porque da maneira profunda como você mostrou, é bárbaro para ouvir que existe muito mais, além de qualquer produto, alimentar, né, de qualquer produto alimentício, do que só atrás da bolacha, né. O abacate é abacate, abacate não faz mal, abacate não é ultraprocessado. Né, e a gente levanta a bandeira. Simone, Patrícia, a Patrícia está sem som. Simone quer fazer um comentário aqui? É, muito interessante, Adriano, porque assim, ó, é uma visão que a gente não costuma analisar, né? E mostra o tamanho da influência do marketing mesmo, né? Que ele pode ser utilizado de qualquer forma, né? E ele vai ter um resultado amplo, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, realmente é uma estrutura de análise que a gente não faz, né? Então, ampliou muito a minha consciência em relação às indicações, né? A questão da produção local, isso tudo nós nutricionistas acabamos não analisando, né? Tá? Então, realmente muito bom as tuas colocações. Vou pensar melhor agora. Muito obrigada. Ai, Simone, obrigada. Eu acho que pensar melhor e não só, né, sair da caixinha, né, não a gente já fez faculdade de nutrição, vamos estudar outra coisa para entender por que que a gente come, por que que está na prateleira, por que que é barato ou caro. Por que comer, né? Por que não comer? É muito Bem interessante. interessante. Adriano, quer comentar? Acho que eu já falei bastante, e eu acho que aqui você fez um trabalhaço, né, um trabalho enorme, com uma bandeira muito Vera Kiss, né, da necessidade da popularização, da complexidade, do marketing, tudo bárbaro. Foi um presente Porque para mim de final de ano. realmente Conseguiu passar por todos os pontos possíveis e imagináveis do assunto, né? É. sim, e assim, daria até para ir, para aprofundar mais, mas pronto, acho que ficaria até mais complexo, mas o marketing em si também é complexo. Às vezes, quando se inicia um movimento como esse, que foi iniciado pelos produtores da Califórnia, talvez eles nunca imaginassem o que iria ocorrer hoje. Ou seja, então também não dá para colocar o marketing naquela situação que às vezes ele é colocado como sendo o malzinho, como sendo o vilão, porque também é algo muito complexo. Não é o marketing sozinho, né? Não é o marketing em si. Mas olhando por esse ângulo, ou pelo ponto de vista do marketing, ações como essa poderiam ser feitas e executadas com um propósito.
né? E poderiam ser executadas com um propósito local. E aqui em Portugal, por exemplo, eu vejo que falta muita união, na verdade, falta a união dos produtores para fazer esse tipo de ação. Ou seja, cada pequenino produtor quer trabalhar sozinho com a comunicação daquele produto, ao invés de trabalharem unidos para desenvolver ainda mais o consumo daquele produto que é produzido aqui, e levar essa consciência para a população. Mas não há esse tipo de união que os produtores da Califórnia tiveram e que tem até hoje, e que é mostrado no vídeo da Netflix, que é um exemplo muito interessante. Independente das razões políticas e todas as questões relacionadas ao meio ambiente e tudo mais, mas em termos de organização de agricultores para a proteção da imagem do produto que eles produzem, eles estão de nota 10. E fizeram um trabalho espetacular. E isso é só a prova de que pode ser executado por outros produtos também, desde que haja uma organização, um plano, haja uma estratégia, haja uma visão de futuro. E eu acho que é isso que às vezes falta em alguns momentos, quando se fala principalmente em produtos agrícolas e produtos locais. O que é uma pena. Sim, sim, sim. Bárbara, olha, a Patrícia que trabalha com IG, né, Indicação Geográfica, fica aí a dica, Patrícia. Adriana, olha, super Tem obrigada. um de abacate que ela contou pra gente. É, Meia IG, acabei de ler aqui. que legal, que legal. Que legal, muito interessante. E eu acho que é a gente, né? Eu acho que sim, aceitar que é bem interessante, essas estratégias de marketing podem ser muito interessantes, mas que a gente tem também que tentar ser mais consciente e frear um pouco essas informações que acabam chegando errôneas, inclusive para diretores de marketing, né? Outra bolada da Vera Kiss, boa informação. Pá! Gente, Adriano, muito obrigada. Obrigada para quem esteve aqui, quem vai aproveitar esse vídeo maravilhoso. E até a próxima. Nos vemos então. Obrigado. Tchauzinho. Tchau.